paz do Senhor. É bom, né, nós estarmos mais uma vez aqui, já terminando esse ano, né, a gente voltar aqui é sempre um prazer, né? Falei para o pastor Adeir, nosso pastor presidente, está passando por um processo, né, de tratamento, e a gente tinha que consultar a secretária para saber o que queríamos fazer, né? Mas como já estava tudo pronto, a escala, então eu falei, vamos lá, rever os irmãos, dar um abraço, né? E ministrar a palavra do Senhor. Eu não sei fazer muita coisa não, só não sei lavar uma louça, varrer uma casa, arrumar uma cama, eu sei fazer poucas coisas, né? Mas o que eu mais gosto há 30 anos fazendo é a palavra do Senhor. E eu faço minhas palavras do presbítero Fábio, quando se trata de estudo bíblico, de escola bíblica, que eu tive a oportunidade de ter bons professores e nunca gostei de perder a aula de escola dominical, qualquer estudo bíblico. Eu gosto muito de estudar a palavra porque eu acredito que eu estou em fase de aprendizado, né? Então sempre eu estou tirando algum proveito de alguma situação para a minha vida pessoal e para poder compartilhar com aqueles que eu tenho o privilégio de ser convidado. Bom, hoje faz tempo que eu não tinha uma dificuldade em montar um sermão. Muito tempo. E quando a pastora Nadir nos convidou, eu estava lendo algumas coisas e falei, aqui é o caminho, esse aqui é o... Só que quando foi na sexta-feira, saiu do meu coração, saiu do meu coração. Eu falei para Elizabeth, ela falou, mas eu nunca te vi assim. Eu falei, você me conhece há pouco tempo, eu tenho alguns critérios para preparar uma mensagem. E aí ela disse, fique à vontade, a gente geralmente trabalha em muita sintonia, enquanto acaba de tomar café, o outro lava a louça, enquanto um lava a louça, o outro tira o lixo, e assim sucessivamente, para poder ganharmos tempo de conversa, tempo de comunhão entre nós. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada de novo nesse texto, para ver se eu acho alguma graça nele, no sentido, aproveitável para o que Deus tem por Brasília. E ela diz, ora, para que Deus fale o que o povo precisa ouvir. E aí de repente eu me alinhei novamente com o texto, e eu quero falar em Provérbios hoje. É um texto que há mais de 10 anos eu não prego sobre ele, não nesse capítulo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Provérbios capítulo 16. Eu só quero usar como trilho, como base, versículo 1 e o versículo 9. Estou feliz em revê-los. Não vi o Valdir da última vez que eu estive aqui com a irmã Sueli, e rever o Valdir é sempre um prazer. Eu amo assim este homem, esta família, eu amo demais. Não que eu não ame os outros, mas o Valdir é aquela pessoa que você não tem muito contato, mas quando passa a ter um contato, ele entra na sua alma e entra para ficar. Então a gente lembra muito de vocês, ora por vocês, e eu fico muito feliz quando eu vejo. E a Elizabeth em particular ama ver vocês louvar, ama assim, e não ela não soma não, ela divulga também, ela fala também, então é bom estar aqui. Capítulo 16 do livro de Provérbios diz assim, o verso 1, versão NVT: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Verso 9: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos.
Pode sentar. Por que nós escolhemos e oramos a Deus para ministrar essa palavra? Porque estamos no final do ano, certo? Trabalhamos o ano inteiro sobre ser nova criatura, e agora Deus quer falar conosco sobre essa natureza. A palavra natureza, ela quer dizer algo físico, emocional, racional, social e espiritual, correto? Isso é a natureza. Tudo isso é o que faz uma natureza. A minha natureza, então ela compreende a área física, a área emocional, a área racional, a área social e a área espiritual. Essa é a sua natureza. Então essa natureza, ela faz planos. E a gente pergunta: você já tem planos para 2026? Eu tenho. Mas fazer planos nos dá o direito de esperar a resposta da parte de Deus, tá? Então o tema da minha mensagem hoje é essa: alinhando as minhas intenções com o propósito de Deus. Alinhando as minhas intenções com o propósito de Deus, certo? Então tá. Minhas motivações ou as minhas intenções, elas precisam ser alinhadas com os propósitos de Deus, beleza? Então tá. E o que é alinhar? Alinhar é ajustar. Alinhar é se dispor. Quando eu falo em alinhar, é se colocar no mesmo nível. No mesmo nível. Por quê? No Isaías 55:6 diz assim, dizendo que os planos e os caminhos deles são mais altos que os nossos, certo? E ele diz: como a chuva não cai sem propósito, a palavra nunca será enviada sem propósito, certo? Sempre há um propósito. Então a gente precisa alinhar. Por que eu preciso alinhar? Porque eu sou um ser que eu tenho impulsos, certo? E o que acontece? O impulso é que me faz atingir meus objetivos, seja bons ou ruins. Por isso que eu tenho que controlar meus instintos. A palavra pecado na Bíblia, se você pegar o Gênesis e ler ele, o pecado de Adão, nos fala que o pecado ali foi um descontrole dos instintos. Houve uma desarmonia dos instintos. Então veio o pecado, certo? Então, aí a gente pensa, nossas intenções e atitudes, elas precisam estar alinhadas com o propósito de Deus, certo? Porque a intenção é aquilo que leva você a fazer alguma coisa, correto? Porque a motivação pela qual eu faço as coisas é que me faz caminhar, que me move. A atitude é a maneira como eu faço as coisas. Então eu preciso de ter intenção correta e atitude correta, certo? Não basta eu ter uma atitude correta, eu preciso ter uma intenção correta e uma atitude correta.
reta. Então tá. E aí, o que é o propósito? O propósito é aonde eu quero chegar. Por que eu quero chegar? Por que eu quero chegar no céu? Esse é o propósito. Por que eu quero chegar no céu? O que o céu tem de bom que eu quero chegar lá? E esse é o meu propósito. A meta é o lugar onde eu quero chegar. E o lugar onde eu quero chegar é o céu. E o objetivo é para que eu quero chegar lá. Então eu penso assim, que propósito não é seguir algo. Propósito é definir o caminho. Isso é propósito. Definir o caminho. Qual é o caminho para o céu? Renúncia. Renúncia. Esse é o caminho do céu. A meta é o céu. E o objetivo? Por que eu quero chegar lá? Aleluia. Então a gente precisa alinhar as nossas intenções com o propósito de Deus. A igreja vai se alinhar para 2026, eu acredito até que já fez, porque eu acredito que um bom andamento em qualquer projeto, ele precisa ser planejado com antecedência. Vamos chegar em 2026 de que jeito? De que jeito? Como é que nós vamos chegar lá? Vamos alinhar os departamentos, a liderança, para a gente atingir o quê? O objetivo. Aleluia. Correto? Chegar lá. Precisa alinhar isso. E alinhar é ajustar. E Paulo, falando para a igreja em Éfeso, ele diz assim, que todo edifício bem ajustado cresce. Se não está crescendo o departamento, porque ele não está ajustado adequadamente. Então a gente precisa o quê? Detectar onde estão as falhas. Onde está aquela peça que não está se adequando. Onde está aquela peça que não está fazendo jus. É cortar ele? Não. É trazer ele, sentar ele, orientar ele e colocar ele da melhor maneira possível, pronto para atender a expectativa. É a bateria? Paga um curso para ele, se ele não tiver condições. É o contrabaixo? É a guitarra? É o violão? É os irmãos do vocal? Correto? A gente tem que alinhar. Precisa alinhar, ajustar. E ajustar é se dispor. Eu quero chegar, mas eu não quero me dispor. Saiu uma Bíblia nova, que é hebraico, Velho Testamento, grego, Novo Testamento, certo? Ela é a NAA e a linguagem de hoje, a tradução. Essa Bíblia, ela custa R$500. Longe do meu poder aquisitivo poder tê-la. Mas estou, assim, atrás de encontrar um valor para me comprar. Por quê? Ela não me dá o original no Velho Testamento hebraico, Novo Testamento grego, com português NAA e nova versão atualizada. Vai ser bom. Por quê? Porque eu vou precisar de aprender o original. Então é isso que eu gostaria que você entendesse. Se disponha a alinhar o seu propósito, suas intenções com o propósito de Deus. A Bíblia não é um livro de receita, é um livro de conselhos. Quando a gente quer fazer qualquer coisa, você vai na internet
minha receita. Só que aquela receita, ela só pode dar certo se for em prática, mas pode ser que não dê. Agora a Bíblia não tem jeito de você errar se você seguir ela. Não tem jeito. Não tem jeito. Então pensa nisso. Então quando eu falo em Provérbios, uma das coisas que Salomão me ensina dentro desse texto, que é alinhar minhas intenções com o propósito de Deus. Primeira coisa, não ter pressa. E hoje nós estamos vivendo num grande frenesi. Ninguém tem mais tempo para, é tudo para ontem. Então, o livro de Provérbios me ensina o seguinte: refletir antes de agir. Refletir antes de agir, em qualquer área. Porque nós estamos apressados. Todo mundo está em busca de ser feliz. Feliz não é um lugar, é um estado de espírito. Então isso eu preciso entender. Provérbios 16 nos tem ensinamentos práticos, reflexões profundas sobre a vida, a sabedoria e a relação humana com Deus. Provérbios. Então, queridos, reconhecer a importância da soberania de Deus nas nossas vidas e buscar a sabedoria diante das adversidades. Correto? Pensa nisso. Pensa. Provérbios 19:2 diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que apressa com os seus pés. Não se apresse a casar, dar, vender, comprar, viajar. Não se apresse. Acho que teve uma morte de um casal de irmãos aqui, né? Essa semana, eles vinham vindo, talvez uma pressa muito grande. O carro da frente teve um problema mecânico e deu uma parada brusca. Eles bateram a moto e morreram. Então a velocidade que eles vinham era muito grande, não deu tempo de desviar, não deu tempo de frear, a pressa. Então pensa sobre isso. Quando eu vou falar de Provérbios 16, eu quero falar 4 coisas aqui rapidinho. Primeiro, planejamento. Planejamento. Você tem um planejamento? Onde você quer chegar? Como é que você vai chegar? Você vai comprar um apartamento? Vai comprar uma casa? Vai trocar de carro? Vai ter mais um filho? Tá. Qual é o planejamento? Você está em perfeita saúde? Seu marido tem perfeita saúde? Como é que está as coisas? Você tem renda para criar 2? Um não é suficiente? Meu filho está lá de João Pessoa, o Ricardo, que é o Benjamin, né? Foi para lá, está lá. A esposa quer ir para lá, quer morar lá. E ele, só falei para ele: planeja, ora, a resposta vem de Deus. Bom, a resposta vem de Deus. Então, planejamento. Planejar, irmãos, planejamento é a ferramenta que possibilita a gente perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir um referencial de futuro estruturado. Isso é planejamento. Não adianta. Você quer fazer o quê? Tem dinheiro? Tem condição?
do saudoso pastor Antônio Alberto Ferreira. O Marcelo Danelli queria na época um Vectra, igual do pastor Antônio. E a Nelly ficou igual uma goteira na orelha do pastor Antônio. Um Vectra para o Marcelo, 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 um Vectra para o Marcelo. O pastor Antônio falou: ele vai ter dinheiro para sustentar o Vectra? Mas Antônio, ele quer o Vectra. Pastor Antônio deu. O primeiro a sair está roubando o Vectra, sem seguro. E aí? Então não basta querer. Planeja. Querer todo mundo quer. Planeja. Põe diante de Deus e fala: Deus, eu vou sentar como Abacuque. Deus fala para ele: senta. Aguarda. Não adianta e não atrasa. Mas a resposta virá no tempo certo. Mas senta e espera. Por isso que o cântico de Abacuque 3,17 diz: mesmo que não haja fruto na videira, boi nos currais, a oliveira minta, não tem nenhuma possibilidade de alimentação ou de investimento, eu vou continuar confiando e esperando em Deus. Pensa sobre isso. Planeje. Sabe, estruture, se adeque, reavalie. Sempre quando você for planejar, leve em conta a soberania de Deus. Sempre. Sempre. Amém? Sim. Às vezes, você recebeu uma proposta para vender a chácara, vender o apartamento, vender o carro, comprar um apartamento, comprar um outro sítio, comprar uma chácara, comprar qualquer coisa. Você fala assim: cabe no meu bolso, eu tenho condições e a oportunidade é boa para você, mas o teu projeto, o teu planejamento está diante dos propósitos que Deus tem para a sua vida? É bom para você, você tem dinheiro, mas de repente não é o que Deus quer para você, e Ele vai te dar a resposta nessa noite sobre isso. Planeje. O direito de planejar é seu, mas a resposta vem de quem? Às vezes, irmão, a gente tem propostas que são maravilhosas. Eu tinha uma proposta antes de conhecer a Elizabeth de ir embora para Santana, porque lá eu ia fazer meu bacharel em teologia com um dos maiores teólogos daquela região, o pastor Robson Lourenço. E ele é reitor de um seminário batista. E ele falou: é gratuito, vem para cá e se interne aqui. Falou: beleza, vou. Aí, estou num culto de quinta-feira, culto de oração, estou ajoelhado, meu papai, e vem uma pessoa que eu não sabia quem era, encosta em mim, coloca a mão sobre os meus ombros e diz assim: pensas tu que tem experiências comigo? Não saia deste lugar, porque vou eu te dar experiências como nunca vistes. Tirou do meu coração. A resposta veio de quem? Mas eu não tinha plano. Você tem plano para 2026, mas não saia atropelando, espera a resposta. Espera. Mas ele responde. A parte pior do processo é a resposta. A parte pior não é o problema em si, é a resposta. Então você precisa isso. Outro ponto da mensagem: humildade. Porque a humildade me leva a reconhecer as minhas próprias limitações. De humildade. Eu sou falível. A gente estava conversando ontem na casa da filha da Elizabeth.
Elizabeth, o genro dela fez aniversário, e nós fomos lá dar um abraço nele. A gente estava falando sobre necrotério, sobre como os legistas, como corta o ser humano, com uma serrinha elétrica, joga uma mangueira para poder chupar, puxar todas as entranhas e vai para o ralo, só sobra a carcaça. Ah, mas quem foi? Não importa quem foi, o nome, o dinheiro, a posição, a condição, acabou. Então, amados, humildade. Reconheça que você é limitado, que nós somos limitados. Terceiro, prioridade. Quando eu falo em prioridade, eu estou falando naquilo que é primeiro em tempo, em ordem e dignidade. Isso é prioridade. Quais são as suas prioridades para 2026? Quais são? Pensa nisso. Prioridade. Se Deus estiver em primeiro lugar, ponto. Só que você precisa ter a bendita paciência de esperar Ele falar. E por último, dentro desses tópicos, é o controle, autocontrole. Evite o autocontrole. Tenha autocontrole, porque ele evita excessos nas atividades legítimas. Às vezes, pastor Adeir, pastor Nadir, obreiros, eu vejo que tem pessoas que se recusam a controlar o que pode ser controlado, e tenta controlar o que não pode ser controlado. Tem coisa que você não vai controlar nunca, mas tem coisa na sua vida que você pode controlar. Sua língua, seus olhos, controla. Tem hora que a gente tem algum assunto que a gente tem vontade de falar, vem até aqui, ó, você gosta de novo. É lícito, mas não convém. Controla, autocontrole. Porque o autocontrole, ele fortalece o meu interior. O autocontrole levanta uma muralha de defesa contra as forças de destruição do meu ser e dos meus objetivos. O autocontrole, irmão, ele leva ao sucesso para alcançar os sonhos e objetivos. Controla. Quer conquistar? Autocontrole. Gaste menos. Invista menos em coisas supérfluas. Eu tenho uma amiga que troca de televisão todo dia. Tem uma de 45, não foi bom, comprou uma de 50, não foi bom, comprou uma de 65. O filho dele, primeira bolada que o filho dele quebrou a televisão de 65 polegadas curva. Ele ficou doido, queria enforcar o menino. Então, se você tiver o autocontrole, ele vai te ajudar a alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Eu quero comprar, falei com a Elizabeth, que a gente troca uma ideia de resposta. Falei para ela, estou interessado nessa Bíblia aí. Já cutucando, porque quem sabe, né? Deus toca no coração. E ela falou, vai para cima. Então, conclusão, mas eu preciso ter um autocontrole. Por quê? Porque eu não posso fazer dívida. Porque eu tenho que lembrar que eu sou um assalari, e essa Bíblia vai consumir metade do meu salário. Correto? Então eu preciso ter o quê? Autocontrole. Esperar o momento certo para mim poder falar. Espera o momento certo. Olha Deus falando com você. Deus está dizendo que não é que Ele não vai te dar, Ele vai te dar, mas espera o momento certo.
Papai, eu quero. Papai, eu quero. Já imaginou o Benjamin falar: mãe, eu quero um tablet de última geração? Você vai dar? Qual a utilidade? É um gasto? Um risco? Por quê? Porque não é a hora certa. Deus não vai te dar. Ele vai te dar quando você estiver totalmente ajustado dentro do propósito dele. Aí ele vai te dar. Então não seja apressado. Não seja apressado. O homem precipitado é um desastre para ele e para os outros. Não seja apressado. Você vai causar um desastre na família, vai brigar com a mulher, vai dormir na casinha do cachorro, vai brigar com o marido, vai ficar bicudo, vai ficar sem beijar 6 meses. E é ruim demais a sem beijar, a um bicudinho de erva. Então pense nisso, gente. Tá bom? E a gente precisa entender isso. Por quê? A ausência de resposta é difícil. Mas a gente precisa o que, irmãos? Esperar. Então Provérbios 16:1 enfatiza que as preparações do coração são do homem, mas a resposta pertence a quem? O homem pode planejar, preparar suas ações, mas precisa esperar a direção e a correção de Deus. Correto? E por que o coração, irmãos? Não é órgão físico, é emoções. Quando ele fala que no coração é as preparações, ele está dizendo que as minhas emoções, meus pensamentos, a minha vontade é o que me motiva. E eu preciso controlar isso. Por quê? Porque, irmãos, eu sou frágil, sou humano, sou mortal, sou limitado, minhas intenções são falíveis. Então eu preciso da resposta. E a ausência da resposta é dolorida. Mas aqui está dizendo que é da boca do Senhor. A boca aqui fala da voz da sabedoria. Quando o Provérbios versa sobre é da boca do Senhor que vem a resposta, ele está querendo dizer o quê? Irmãos, a voz da sabedoria. Está dizendo assim, que a sabedoria de Deus em conhecer o seu ontem, o seu hoje, o seu amanhã, o controle, a soberania e o poder de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Ele que vai dar a resposta. Mas eu quero, não seja uma criança birrenta, não fique se jogando no chão, não fique bicudo, espera. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Tudo. Tudo. Quantas pessoas casaram errada, compraram errado, tiveram filho na hora errada, mudaram errado, namoraram errado, se decepcionou, entregou o coração na mão de alguém que não amou, ficou um trauma. Aí depois desse trauma, eu estou dizendo com consciência própria, tá? Aí você ama, desesperada, loucamente, desesperadamente, intensamente. Aí o trem não dá certo. O que acontece? Você fica com trauma. Aí depois o próximo que vier, você não vai dar nem valor, porque você está respaldado nos fatos antigos, e você vai achar que vai acontecer a mesma coisa. Por isso, quando você busca a sabedoria de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, você espera. Ah, pastor, mas eu estou com vontade. Vontade é coisa que dá e passa. Toma um banho gelado. Ora um pouco mais. Lê um pouco mais. Ah, mas eu quero
filho. Deus também sabe que aqui você está vivendo a pulso. Para dormir tem que tomar Zolpidem. Está ruim o trem. Você quer ir embora. Mas Deus falou, eu vou te levar. Mas tudo tem que ser na hora, no momento. Eu estou te preparando para a mudança. Estou te preparando para a mudança. Eu estou te preparando para a mudança. Vai haver uma mudança. Eu já vejo uma Jacqueline no seu portão. Vai haver uma mudança. O Espírito do Senhor diz, vai haver uma mudança. Faz o seu plano, planeja, prepara. Mas a resposta de Deus, na hora certa a resposta é, pode ir que eu vou contigo. Então, amados, quando eu olho para Provérbios 16, eu entendo a dualidade da agência humana e da sabedoria divina. A gente formula intenções e planos a partir dos nossos corações que são falíveis. Jeremias 17 diz que o coração é o quê? Sabe de uma coisa? As respostas de Deus têm poder de mudar a curva dos ventos. Amém. Sabe o que é isso? Você sente o vento, mas você vê o vento, você controla o vento, e Deus está dizendo para você nessa noite, ó, pensa, ó o que Deus está dizendo para você agora, ó, a minha resposta vai moldar a curva do vento, ou seja, quando Deus te dá o sim, nada pode estar encaixando dentro do que você planejou, mas como é Ele que vai moldar a curva do vento, o que não tinha vai ter. Meu Deus. Por que vai moldar a curva do vento? É Ele. É Ele que vai moldar a curva do vento. Por quê? Para que os propósitos dele se cumpram. Quantos ventos sopraram em Ezequiel 37? Quantos ventos? 4. Dos 4, canto. Tinha pé? Tinha. Tinha nervo? Tinha. Tinha carne? Tinha. O osso já tinha se juntado ao osso? Também. Mas faltava o quê? Espírito. Vento dos 4 cantos vem e sopra sobre este lugar. E se levantou um grande e poderoso exército. Espera o aval de Deus. Então a gente, irmãos, precisa entender isso, que as nossas intenções, por mais sinceras e bem intencionadas, elas devem ser submetidas à vontade divina. Certo? Por quê, irmãos? Ele é o Criador, o sustentador, o que exerce soberania. A Bíblia fala assim que o homem traça fala de planejar, de imaginar, formar intenções, a partir do que? Da própria expectativa, modo de vida, direção, escolha, decisões e hábitos de vida. Mas o Senhor é que dirige o espaço, ou seja, as movimentações vêm do Senhor, é Ele que movimenta. Por isso que eu gosto muito de Provérbios, que ele fala sobre a teocentricidade. E teocentricidade nos fala do que, irmãos? Cristo como centro de tudo. Teocentro. Ele é o centro de tudo. De tudo. Por isso que Provérbios fala que ele é assim. Por quê? Porque ele tem uma visão de tudo. É ele que define o certo, o errado. É ele. Então, para a gente já ir pensando em finalizar, o que dirige a sua vida hoje?
pela culpa? Às vezes a gente é dirigido pela culpa. Quantos de vocês estão aqui nessa noite que a culpa ainda tem te dirigido? De alguma decisão no passado que você se arrepende profundamente? Você tem uma angústia mental, você tem um remorso devido a coisas erradas que você praticou. Na verdade, nós temos pessoas aqui que têm um desassossego que precisa ser corrigido nessa noite. Por quê? Porque você procura fugir de algo que é intrínseco, está na sua alma, está na sua consciência, e às vezes é isso que te dirige. Você se culpa demais diante de algumas situações. Quando eu me casei com a Elizabeth, a priori eu tive algumas falas de alguns irmãos, de alguns amigos, e aquilo causou em mim uma culpa. Nossa, você casou de novo? Teve um que disse assim: nossa, pensei que ele amava a Conceição. Nossa, ele casou de novo. E aquilo foi alimentando na minha alma. E aí, vira e mexe, eu acordava, ela dormindo, e eu pensava: será que eu fiz certo? E aquilo começa a remoer. Aí você deixa de ver. Aí você não vive o momento, porque você está preso no passado. Um filho que desvia, uma filha que engravida, algo que dá errado, e a culpa vem em quem? Em você. Puxa, a culpa foi? E tem gente que fala assim: onde foi que eu errei? Mas você errou. Irmãos, eu estou administrando alguns casos, eu e Elizabeth, de infidelidade conjugal. E eu vou te dizer uma coisa: são filhos de pastores, são pessoas que foram criadas, e eu conheço o pai e a mãe, e não tem família perfeita, mas foram bem criados. Sabe o que eu sinto? Que o pai está adoecendo porque ele tem um sentimento de culpa. E a culpa manipula as pessoas. Sabe por quê? Porque quando a culpa te dirige, ela controla o seu futuro, sabota o seu próprio sucesso. Quando Caim pecou, a culpa caiu tanto sobre ele, que o que fez ele fugir da presença de Deus. A culpa. Você passou o ano inteiro sendo ministrado que você é uma nova criatura. E por que a culpa ainda se instala no seu ser, a ponto de te incomodar, fazer você perder o sono? Você não se sente perdoado o suficiente por Deus? O sangue de Jesus não é suficiente para ter te limpado? Será que você não conhece o Goel, ou seja, aquele que te resgatou, que pagou um alto preço por você? Hein? Nós até chegamos a ser produtos do passado, mas não podemos ser prisioneiros dele. Não podemos. Teu passado não pode te definir. Não. Estamos chegando no final do ano.
de dizer que ele é especialista em dar um novo começo para a sua vida, seu casamento, sua família, seu ministério. Salmo 32 diz que feliz é o homem que tem as suas desobediências perdoadas, seus pecados cobertos. Isso não fala apenas do emocional, mas fala de bem-estar espiritual. Ou seja, o passado não pode ser mais obstáculo em relação a Deus, porque Ele está te restaurando nesta noite. Eu creio, Senhor. Segundo, dirigidos pelo rancor, pela raiva. Há muito tempo eu tive raiva de mim. Sabe por quê? Eu era chefe na Aramis Cleide. Primeiro, eu estava no Senai. Eu ia descer para a sala de ajustagem, eu tinha acabado de terminar o teórico, eu ia para o prático. No mesmo dia tinha um final de campeonato na Chances Blanc aqui em Mauá. Eu era capitão do meu time. Ou eu vou no final de campeonato, ou eu vou fazer a prova para descer para a oficina, para mim me formar em ajustagem mecânica. Eu escolhi, vou para o futebol. Perdi a prova e perdi o futebol. Fui para a Cleide, bem empregado, perdi a conta. Raiva. Estava aqui na Chrysler, onde que é o Carrefour Santo André. Pedi a conta. Brosol, 6 anos, pedi a conta. Quando eu olho hoje o tamanho da minha aposentadoria, dá raiva. Mas adianta alguma coisa? O tempo vai voltar? O que eu tenho que fazer? Fazer bom uso do meu salário hoje. E não deixar ser dirigido pela raiva, ou pelo rancor, ou pela culpa. Eu preciso ser maduro. Eu preciso discernir que o tempo passou. Eu preciso ser maduro, ter habilidade para controlar a ira, resolver as discrepâncias sem violência ou destruição pessoal. Preciso. Eu preciso. Por quê? Porque eu posso discutir sobre quem não tem nada a ver com isso, sobre com o marido, esposa, filho, genro, netos, nora, que eu estou com raiva, porque algo não saiu do jeito que eu queria. Aí eu vou explodir. Tive um dia mal, raiva, explodo. Com quem não tem nada a ver com isso. Quando eu fico com raiva, eu me fecho, não falo. E a Elizabeth pergunta: o que foi? Nada. Fala, nada. Que biquinho é esse? Nada. Que cara feia é esse? Nada. Mentiroso. Tudo. Não quer falar. Então, ao invés de ficar emburrado, fala. Sem ira, sem grito, sem baixaria, sabendo que o outro não tem nada a ver com a sua raiva. Mas não deixa a raiva te dirigir. Não deixa. Terceiro, medo. Medo de tragédia. Medo. Jó teve medo, Elias teve medo. Medo do fracasso, medo do futuro, medo da guerra, medo da violência, medo da rejeição. Medo. Medo de assumir responsabilidades. Medo de doença, medo da solidão, medo da morte, medo de mudanças que criam ansiedades, que apodrecem os ossos.
Você não tem medo, não tenha medo de dar um próximo passo, mas você precisa saber que o próximo passo é Deus que está te direcionando. Você pensa que foi fácil para Filipe, né, Lara? Filipe estava onde? No deserto de Gaza, estava em Jerusalém. E a Bíblia diz que Filipe estava arrebentando, estava dando tudo certinho. E Deus faz uma mudança. Deus traslada Filipe para o deserto de Gaza, para pregar para um homem só. Mas quem levou? Deus. Quem direcionou? Deus. Se Deus está na direção, pastora Nadir, pastora Daí, faça. A gente nunca perdeu quem a gente nunca teve com a gente. Eu sempre falo para a Elizabeth, cuidado para você não ser apenas útil, porque vão querer a sua utilidade. O dia que você morrer, vão pegar outro. Ah, mas eu tenho que ajudar. Não estou dizendo que não tenho que ajudar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para a gente tomar cuidado, porque às vezes você só é útil, você não é necessário. Eu vou estar com você enquanto você me favorece. O dia que você não me favoreceu, eu não estou com você mais. O dia que você não me ajudar, não me der uma cesta básica, não pôr 20 reais no meu bolso, o dia que não pagar gasolina no meu carro, o dia que você, olha, eu não venho mais, o dia que você não me der mais oportunidade, o dia que não venho mais aqui, vou procurar outro lugar. O bom é quando a gente fica voluntariamente. Aleluia! Quando a gente entende, não me dá nada, mas eu estou porque eu amo. Glória a Deus. Estou porque eu amo. Pastor João, vem pegar aqui, vem. Quanto vai me dar? Não preocupe com isso. Deus cuida. Certo? Então cuidado. Cuidado com os seus medos. Cuidado. Cuidado. Quarto, cuidado com o materialismo. Lucas 2:20. Louco e insensato, ou seja, recusa-se obedecer a Deus por falta de prioridade em relação à vida e à morte. Nesta noite vou te pedir a sua vida. E o que você tem preparado para mim? Materialismo, cuidado. Cuidado. Não foque só no material. Não foque só em ganhar dinheiro. Não foque. Coloque Deus como prioridade. Deixe Ele dirigir os seus passos. Ele vai sempre te dar mais do que você precisa. Sempre mais. As portas vão se abrir. Esses dias um rapaz me ligou e disse para mim: estou preocupado. Com o quê? Com janeiro. Por quê? Porque janeiro eu trabalho com vendas e as vendas caem. Eu disse para ele assim: quantos janeiros já passou sobre a sua vida? E a Beth falou para mim que ele tem 40 anos. 40 janeiros já passou e ele sobreviveu a todos. Agora eu estou preocupado com mais um janeiro. Falei, querido, se Deus sustentou 40, não vai sustentar mais um? Descansa. Descansa. Ah, o mercado vai fechar, as portas vão abrir, e o governo está aí, e não sei o que, vai taxar todo mundo. Querido, eu estou com 69 às vésperas de 70. Quando o Eduardo, que tem 46, nasceu, não tinha leite. A gente tinha que andar mais de 8 horas por dia para encontrar uma lata de leite ninho. Beleza? Depois veio o problema da carne.
Meu filho está com 46. Tomo leite até umas horas. Ô glória! Aí vem o problema da carne. Carne. Passou. Aí vem o problema do combustível. Passou. 24:35 de Mateus. Passaram os céus e a terra, mas as minhas promessas não passarão. É isso. Não se preocupe, não se atenha a isso, adore ao Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que tudo pare, o céu não para, o céu continua eternamente. João Batista está preso, vai perder a cabeça, como perdeu. Ele chama os seus discípulos, manda ir até Jesus e manda perguntar: é o Senhor mesmo? Jesus não respondeu se era. Ele só fez cura, milagres ali e mandou dizer para João: fala para ele que o reino continua em movimento. Cego está vendo, o paralítico está andando, está tudo acontecendo, o morto está ressuscitando. Fala para João: não se preocupe, você pode perder a cabeça, mas o reino continua em movimento. Você perde o emprego, mas o reino continua em movimento. Ele vem para governo, sai governo, o reino continua em movimento. Aconteça o que acontecer, o reino continua em movimento. Estão dizendo que o Mário Covas, que dá remédio controlado, está parado, não tem uma irmã que saiu 2 horas da casa dela para ficar na fila porque ela está preocupada em não pegar remédio. Mas o reino continua em movimento. Porque a vida dela, Provérbios 139:16, a vida dela não está no remédio, no losartana, no gripagem, no glicazida ou qualquer outro tipo de remédio. A vida minha, sua e nossa está nas mãos do Senhor. Ele tem que tomar, tem que fazer os periódicos, tem. Mas eu fiquei sabendo ontem que quem toma remédio para diabetes, rosuvastatina, simvastatina, pode ter um problema de memória e precisa tomar uma vitamina. E eu falei: ixi, e agora? Eu tomo. E agora? Quem está no controle? A minha vida está na mão de quem? Sua vida está na mão de quem? É o grifagem que dirige sua vida? É o losartana? É o seu cardiologista? É o seu ginecologista? É o seu pediatra? Olha o Benjamin aí, ó. O médico tinha 10 dias para descobrir. No 9 descobriu. O que aconteceu? Deus entrou com a providência. Na hora certa. Vou te dizer mais uma vez: na hora certa, no momento certo, você vai mudar. As coisas vão acontecer. Para a gente fechar, cuidado para não ser dirigido pela necessidade de aprovação. Eu acho que é o que mais a gente tem hoje. Porque a gente se preocupa com as opiniões e os padrões sociais, que chegam a influenciar nossas ações e as nossas decisões. E às vezes até isso nos confunde, que a gente tem a mania de querer agradar a todos. Paulo em Gálatas 1:10 diz: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Estou eu tentando agora agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Fala assim que esse versículo é a importância de buscar a aprovação de quem? De Deus. Tem que meter o pé e desagradar todo mundo? Não. Tem que ser deselegante? Não. Deus aprovou seu ministério? Meu querido, eu não conheço um que teve um ministério aprovado que não foi rejeitado. Se você pegar a vida de todos os discípulos, ninguém morreu mais tranquilo, ele morreu na ilha de Patmos, mas foi jogado dentro de um tacho a 300 graus. Nenhum teve vida fácil, a gente não teve vida fácil.
que agradar todo mundo, ninguém tem que agradar todo mundo, nem tudo tem que agradar todo mundo, não. Eu preciso saber se Deus se agradou. Quem vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito, não sou eu. Tá certo? Então, estou terminando. Quando você quer agradar a homens, você não está alinhado com a vontade de Deus. E para a gente fechar, sem Deus a vida não tem propósito, sem propósito a vida não tem significado, sem significado a vida não tem relevância. Pense nisso. Sem o propósito, claro, ficamos sem alicerce sobre a qual os fundamentos das decisões vão ruir. Pense nisso. Quem não conhece o seu propósito tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse, fadiga, gerando conflitos. Tem um propósito? Ele segue em frente. Tá? A gente não pode ter um desespero silencioso dentro de nós. E para a gente fechar, se Deus viesse hoje e parasse todos nós aqui e Ele fizesse pelo menos 2 perguntas para nós, quais seriam as nossas respostas? Primeira pergunta: o que você fez com o que eu dei a você? O que você fez com a sua vida? Tudo que eu te entreguei entre dádivas, talentos e oportunidade, o que você fez? Com o que você gastou? Pense nisso. Para terminar, diz que um jovem casal, bastante pobre, viviam de favores. E um dia, casadinho de novo, ele se viu cobrado pela necessidade de dar uma vida melhor para a família. Ele chamou a esposa e disse assim: eu vou viajar, eu vou procurar um emprego, e eu só volto quando eu tiver condições de te dar uma vida digna. Só que não tem tempo determinado. Só vou voltar quando eu tiver condições de te dar uma vida digna. Só quero uma coisa: prometa ser fiel a mim. Ela disse: prometo. Ele disse: pois eu igualmente serei fiel a você. E ele saiu. Andou muitos dias até que ele encontrou uma fazenda. Na fazenda, ele encontrou um fazendeiro. Ele disse para o fazendeiro: quero fazer um pacto com o senhor. Vou trabalhar em tudo que for necessário aqui. O senhor não precisa me pagar mensalmente. O senhor me dá o dinheiro, o dia que eu for embora, o senhor me dá todo o dinheiro. Mas eu não quero receber mensalmente. Mas eu quero trabalhar até o dia que eu disser: vou embora. Aí concordou. E ele trabalhou 20 anos, sem férias, sem descanso, sem feriado, até que um dia ele chegou no patrão e disse: patrão, vou embora. Estou indo embora. Estou indo embora. Eu quero meu dinheiro que eu estou indo embora. O patrão falou para ele assim: tá bom, foi um pacto, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Ele disse: qual? Você quer o dinheiro? 3 conselhos. Mas não me responda agora não. Vai para casa, pense 2 dias, vai para o seu alojamento, pense 2 dias, depois você me dá a resposta. Depois de 2 dias, chegou para o patrão e disse assim: quero os conselhos.
tem certeza? Quero os conselhos. Você não quer o dinheiro? Não, eu quero os conselhos. Ele disse, então são 3 conselhos. Primeiro conselho: nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade para o mal pode ser mortal. Terceiro: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor. Você pode se arrepender de ser tarde demais. Correto? 3 com? Qual o primeiro? Não tome. Segundo: não seja curioso. Terceiro: em momentos de crise não tome decisões. Aí o patrão falou, então você está indo embora. Estou. Na hora de sair, o patrão foi lá, pegou o pão e disse, olha, esse pão foi feito especialmente para você comer quando você chegar na sua casa com a sua esposa. Leva. Correto, correto. 3 conselhos, beleza. E ele se pôs a caminhar. Não caminhou muito tempo. Ele encontrou um navio. E ele disse para ele assim, você está indo para onde? Ele disse, estou indo para uma cidadezinha assim. Ele disse, rapaz, é muito longe. Eu tenho um atalho por aqui. Ó, você vai diminuir o tempo. Você vai chegar rapidinho. Ele falou, pois então eu vou tomar esse atalho. Quando ele está começando a entrar no atalho, ele lembrou que o primeiro conselho era: não pegue atalho. Se ele tivesse continuado, esse atalho tinha alguns marginais esperando ele. Mas ele se livrou, porque o primeiro conselho foi por trás. Aí ele vai para o segundo conselho. Meu Jesus. Meu Deus. Aí ele continua andando. Aí ele chega numa estalagem. E aí ele se hospeda na estalagem. Quando ele chega na estalagem, se hospeda. Quando é de madrugada, ele vê um barulho muito grande. E ele vai abrir a porta. Quando ele vai abrir a porta, ele lembra do segundo conselho: não seja curi. Aí ele volta. No outro dia, quando ele acorda, o dono da estalagem fala assim: ainda bem que você não saiu à noite. Passou um louco aqui com uma foice na mão. Se você tivesse saído, ele tinha te matado. Se livrou do segundo. Mas quando ele chega perto de casa, ele olha dentro da sua casa, ele percebe que a sua esposa está com um homem no colo, está acariciando o homem os cabelos de um homem no colo dela. Aí ele fala: minha mulher me traiu, tem outro. Aí ele volta, já nervoso, querendo tomar uma atitude. Aí ele se lembra do terceiro conselho: não tome decisões precipitadas. Aí ele dorme, no outro dia ele chega cedo e fala para ela: você me traiu, eu vi você acariciando os cabelos de um jovem deitado no seu colo, e a promessa era que nós íamos ser fiéis. Ela disse: mas eu fui fiel. Como? Ela disse: quando você saiu, assim que você partiu, eu descobri que eu estava grávida, que o rapaz que você viu deitado no meu colo não é meu amante, é o seu filho. Aí ele sentou, abriu o alforje, tirou o pão. Quando ele abre o pão não tinha de ouro, mas o dinheiro dos 20 anos
estava todo dentro do pão. Então, eu quero que você fique com essa palavra. Deixe Deus dirigir seus passos para 2026. Atitude certa, na hora certa, atitudes corretas. Não se precipite em nada. Nada está fora do tempo. Nada está fora dos planos. Ai, a minha idade, é o meu tempo. Deus manda te dizer: eu estou acima do tempo. Eu controlo o tempo. O tempo é o crono, você vive nele. Mas Deus vive no Kairos, acima do tempo. Ele controla o tempo. E Ele diz: tudo está na palma das minhas mãos, inclusive a sua vida. Eu vou fazer as mudanças necessárias na hora certa. Não se precipite. Adore ao Senhor. Como? Tome seu suco, seu refrigerante, seu pernil, seu chester. Aproveite, mas não se precipite. 2026 está chegando e Deus já está lá te esperando com planos de paz e segurança para a sua vida. Amém? Deus nos abençoe. Desejo um Feliz Natal, feliz 2026. Que Deus nos dê saúde e que a nossa parceria em 2026 ela possa continuar. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para você, se você ouviu essa palavra e essa palavra de alguma forma falou no seu coração, põe a mão no seu coração. Se você está deixando alguma dessas coisas que eu falei controlar a sua vida, por favor, deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Tá bom? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida do pastor Adeir, pela pastora Nadir, pelos obreiros dessa casa, os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisa, pela liderança, pelos departamentos, pelos professores da escola bíblica. Eu te louvo pela parceria que nós temos há muitos anos. Eu entreguei esta palavra segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Que esta palavra possa reverberar em cada coração, que ela possa produzir frutos, Senhor, de arrependimento, que nós possamos ser direcionados, dirigidos pela tua vida. Abençoe cada um na sua individualidade, também na sua particularidade. Abençoe os que estão em viagem, abençoe os que vão viajar, abençoe os que não vão poder viajar, mas que a todos o Senhor dê a sua bênção, a sua graça e a sua paz. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite e por tudo quanto o Senhor fez durante todo esse ano e pelo restante dos dias que ainda existe em 2025. Obrigado, meu Senhor, por esta igreja, pelo teu povo que aqui congrega, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar.